Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje vamos falar um pouquinho sobre Idade Média, mais especificamente sobre o feudalismo, tá bom? A gente vai tentar caracterizar, ver como é que é o feudalismo enquanto sistema político, econômico e social, tá bom? E qual é o papel da igreja no que diz respeito à organização desse mesmo sistema, enfim, como é que ela atua, tá bom? Esse mapa que a gente vê aí é um mapa aproximado da Europa feudal, tá bom? Lembremos que as fronteiras, elas não estão bem definidas nesse momento, tá bom? São fronteiras móveis, são fronteiras que muitas vezes se apagam por conta das invasões germânicas, né? Das invasões dos povos germânicos que continuam até aproximadamente o ano 1000 depois de Cristo, né? A partir desse ano 1000 depois de Cristo, é que a gente vê se desenhar o feudalismo clássico, tal qual a gente explica aqui nessa aula, tá bom? Então, a gente vai ver que a marca desse período é a marca da fragmentação territorial, ou seja, o território está fragmentado, está disperso, está dividido entre várias dezenas, centenas, milhares de senhores feudais, tá bom? Que por conta dos seus laços de sucerania e vassalagem, criam uma teia de apoio político e militar que muitas vezes não quer dizer nada no que diz respeito à divisão territorial que a gente vê aí, né? A gente vê que esses senhores, eles muitas vezes, essas famílias, principalmente das famílias mais poderosas, casam entre si e que essa divisão territorial aí, muitas vezes ela é simbólica. O poder do rei ele é muito mais simbólico do que um poder real, um poder efetivo, tá bom? O rei, na verdade, é o maior sucerano de todos. Mas nada garante que esse sujeito não possa sofrer um golpe, né? Ter a sua dinastia interrompida. Fato que ocorreu com bastante frequência nesse momento, tá bom? Entre os elementos que dão origem ao feudalismo, a gente pode apontar que o feudalismo ele é uma mescla tanto de instituições políticas e culturais, tanto dos romanos quanto dos povos germânicos, tá bom? No que diz respeito à herança romana, a gente pode apontar a clientela, né? Enquanto esse laço de dependência entre homens mais fortes e mais fracos já existia em Roma há muito tempo, ela continua existindo nesse momento aqui. Então, ela só vai transmutar um pouquinho, né, entre senhores e servos. Mas o laço de dependência, a lógica da dependência, ela continua bastante parecida. E ela vai casar com um hábito também que existe entre os senhores feudais, que é o hábito de distribuição de terras, né? A questão da doação do feudo, né? O feudo é uma doação que se faz para estabelecer uma aliança político-militar, que basicamente é a base, né, da sucerania e da vassalagem. Então, há um laço de dependência entre esses nobres, né? Uma teia, uma corrente de alianças político-militares, tá bom? No lado dos romanos, a gente vê a herança também do colonato, né, que é uma instituição já do fim do Império Romano, né, em que fixava os indivíduos à terra, né, obrigando eles a ficar ali e, por consequência, os seus descendentes. Então, essa realidade ela acaba se tornando efetiva, né, e casa muito bem com o momento, com o que está acontecendo no mundo pós-queda do Império Romano, que é a agricultura, né, que é o comércio, que é a ausência de comércio, que é uma economia basicamente de subsistência. Então, o comércio ele chegou a quase zero. Nós não temos uma economia monetarizada, ou seja, não tem moedas de ouro, de prata ou de qualquer outro metal precioso fazendo a troca entre produtos A e B. Então, basicamente, um feudo ele tende a ser autossuficiente, tá bom? As trocas elas são mínimas, principalmente num período bastante turbulento quanto é esse, tá bom? A gente vê que a formação das vilas, né, também ali no final do Império Romano, com a lógica das grandes propriedades rurais que vão abrigar esses colonos que a gente vê na linha de cima, então ela vai casar com a nova realidade econômica, que é uma economia agropastoril, né? Mais uma vez, falamos uma economia que está ligada à subsistência. A produção de excedentes ela não é
produção de excedentes para comercialização é uma realidade muito pequena nesse momento, tá bom? Dos romanos, nós vemos a influência da Igreja Católica, né? A Igreja Católica vai se tornar a grande ditadora no sentido de ditar, no sentido de dizer, no sentido de apontar quais são os costumes sociais a serem praticados nesse momento, né? Então, a igreja passa a ser o centro civilizador, digamos assim, né? Da criação de modos e de comportamentos, tá bom? Do lado dos germânicos, né, ao contrário dos romanos que tinham um direito muito sofisticado, o direito dos romanos é um direito que a gente chama de consuetudinário, ou seja, um direito de costumes. Costuma-se fazer assim, A, B, C e D, mas ele não é sistematizado em forma de lei, né? Ele não é organizado em forma de leis, né? Ele deriva de uma tradição oral, né? De conjunto de comportamentos bastante antigos, tá? Aqui a gente vê, nessas duas gravuras da época, a importância da relação de sucerania e vassalagem para a gente entender a própria lógica do feudalismo, né? O feudalismo, o mundo feudal, ele vai nascer do esfacelamento do mundo romano. O mundo romano é um mundo centralizado, né? Toda a Europa, que é basicamente uma parte da Alemanha, França, a Península Ibérica, indo até a Inglaterra, essa região ela está sob controle do Império Romano, né? E o Império Romano tem uma arquitetura de poder que funcionou durante um tempo, não sobreviveu aos ataques dos povos germânicos, e esse ataque aos povos germânicos ele vai justamente esfacelar esse grande território sob jurisdição do mesmo poder. Então, a gente vê que entre os reinos que surgiram na Alta Idade Média, até mais ou menos o ano 1000 ali, o que mais se destacou foi justamente o reino dos francos, né? Posteriormente, o Império Carolíngio. Mas a gente vê que também, depois da morte do Carlos Magno, depois de Luís Piedoso, seu filho, os 3 netos de Carlos Magno dividem entre si um território que pertencia ao seu avô, né? Um território muito grande, hoje parte da França, da Alemanha, né? Da Europa Central, indo até uma parte da região do leste europeu, enfim, um território razoavelmente grande, que por conta das disputas entre os descendentes, né, do Carlos Magno, a gente vai ver que essa lógica da sucerania e vassalagem, ela se impõe e torna-se uma norma por conta da própria realidade. Então, a gente vê 2 movimentos aqui. Interiormente, esses reinos estão se digladiando, né? Estão se enfrentando. Do ponto de vista externo, as invasões ainda continuam, né? Hunos, vikings e outros povos continuam invadindo a região. Isso torna o período bastante instável. Então, a relação de sucerania e vassalagem ela vai acontecer como uma necessidade do próprio período, né? De se tentar manter um domínio ainda que simbólico, tá bom? Então, a gente vê que aqui na figura da esquerda, a gente vê um ritual que a gente vê o rei, de certa forma, dando, né, transformando em cavaleiro, né, esse sujeito e dando com isso o feudo, estabelecendo uma relação de vassalagem, né, com ele. Sucerano é o sujeito que doa a terra, né? Vassalo é aquele que recebe a terra. Entre esses dois há uma aliança política militar, tá bom? E essa aliança política militar, aí a gente vê na figura da direita, ela é sacramentada, pela Igreja Católica, né? Aos olhos de Deus, a relação ela se estabiliza, ela se confirma por conta da presença de um religioso nesse tipo de cerimônia, né? Então, a gente vê que, mais uma vez, nesse momento da história, há uma proximidade muito grande entre o poder político e o poder religioso, tá bom? E a Igreja Católica? Como é que ela funciona, a instituição da Igreja Católica aqui? Ela é uma instituição muito organizada, né, para a época, é a única, que a gente poderia dizer, supranacional, digamos assim, então ela atravessa o território europeu, né,
outros locais também da Ásia, e que ela tem uma estrutura que é própria, não depende dos reinos, né, dos reis para se manter em pé, ela depende dos reis para a defesa, né, física dela, já que não tem um exército, mas ela consegue, de certa forma, se manter em pé, porque ela acabou herdando, digamos assim, a arquitetura administrativa institucional do próprio Império Romano, né, muito a igreja copiou e acabou desenvolvendo dentro das suas necessidades, tá? Então, o papel da igreja é um papel central na Idade Média. Então, é a igreja católica especificamente, que dita como o mundo deve ser interpretado. Esse é um período que nós chamamos de teocêntrico, teo de Deus, né, centro de centrismo. Então, a explicação para a vida, para a produção cultural, para a produção artística, para os modos, moral, filosofia, política, etc., está voltado para os parâmetros do catolicismo, né? Ainda que a gente possa discutir que há uma certa distância entre teoria e prática, né? A gente vê que, na teoria, o controle da cultura é feito pela Igreja Católica. Tá bom? Eles não têm um monopólio, né? Existem as heresias, né? Que são interpretações alternativas do cristianismo, né? Que elas afetam o poder da Igreja Católica, né? O poder de mando da Igreja Católica. Então, se não há uma dominação total, há um monopólio, há uma hegemonia cultural da Igreja Católica, tá bom? E que, inclusive, faz com que os seus aliados políticos persigam esses movimentos heréticos, tá bom? Que aconteceram com um número significativo na Europa, né? Então, não pensemos também numa dominação total por parte da Igreja Católica, tá bom? A Igreja Católica, ela muitas vezes mistura o chamado poder temporal, que é o poder desse mundo aqui, né? Do tempo, os que vivem no tempo, né? Das coisas do tempo, somos nós. Mas também o poder espiritual, né? O poder de ditar as normas religiosas. A Igreja Católica é a principal, né, senhora vassálica, digamos assim, da Idade Média, porque ela tem um conjunto de terras muito grande, tá bom? Com isso, a gente termina a primeira parte de Idade Média, já vamos começar a segunda parte.